Existem vários tipos de corridas de cavalo no Japão. A mais famosa delas são as corridas centrais. Essas corridas centrais são as mais famosas e que são demonstradas no anime. Elas são organizadas pela Japan Racing Association, JIRA. Mas outro tipo de corrida não tão famosa são as regionais. Elas não são organizadas por instituições governamentais. Atualmente, existem 15 pistas onde essas corridas ocorrem, e como elas não são apoiadas por governos políticos, elas têm uma premiação bem menor comparada das centrais. A corrida que tem o maior prêmio nas centrais é o Arimakeren. O prêmio de 2024 foi de meio bilhão de ienes. Já a corridas regionais é a Tokyo Grand Prize, que é 80 milhões de ienes. Por isso que a JIRA é bem mais disputada e tem cavalos mais fortes que as regionais. Alguns cavalos que não conseguem se destacar nas corridas centrais, eles decidem ir para as regionais para ter mais chances de vitórias. Mas teve alguns casos de cavalos que se destacaram tanto nas corridas regionais que foram participar das centrais. Um grande exemplo desses é o Ogre Cap. Basicamente todo o universo Momosume se passa na Academia Tracing, que representa as corridas centrais. Quase todas as Umas de lá participaram nas corridas centrais, menos uma, a Harurara. Harurara é uma égua filha de Nippon Teiou. Pelo que eu vi, ele não tem nenhuma ligação com Tokai Teiou, que foi um grande cavalo que ganhou 3 de 1 e foi considerado o melhor das corridas miles no seu tempo. Harurara foi uma égua que corria em Kochi, uma cidade que tinha em média 335 mil pessoas. A maioria deles eram pescadores ou fazendeiros. Por causa disso, as corridas de cavalo não recebiam muita atenção e estavam ficando cada vez menos famosas. Harurara teve sua estreia em 1998. E perdeu a sua primeira corrida. E assim foi. Mesmo após perder mais de 60 corridas, ela ainda tinha fé que conseguiria vencer um dia. Com sua 60ª derrota, vários jornais começaram a falar sobre a sua história de persistência, assim ganhando ainda mais fama. Mesmo assim, o seu estábulo enfrentava muitas dificuldades para se manter. Com sua 80ª derrota, o treinador de Harurara desistiu das corridas e ela ainda tinha o desejo de vencer no mínimo uma corrida, e por causa disso, ela voltou a correr. Quando ela perdeu pela 90ª vez, ela apareceu num show de TV nacional e com isso ficou extremamente famosa, e com o dinheiro das vendas das camisas, eles finalmente conseguiram se sustentar. A cada derrota, cada vez mais e mais pessoas foram ver ela correr. Chegou um ponto que o primeiro-ministro queria ver a Harurara vencer. Na sua 100ª corrida, mais de 5 mil pessoas foram ver ela dar o seu melhor. E isso arrecadou mais de 3 milhões de ienes, o maior que a pista de Kochi já tinha recebido. Na corrida de número 106, um dos maiores jockeys da JIRA, o Yukata Take, que venceu mais de 3 mil corridas e 3 derby, participou montando em Harurara. E nesta corrida, mais de 13 mil pessoas foram no hipódromo de Kochi. Todos compraram um ticket para Harurara. Com isso, ela vendeu mais de 120 milhões de ienes nesse dia. Antes da corrida, estava chuvoso, mas assim que a Harurara chegou na pista, os céus se abriram e parou de chover, parecendo que Deus estava abrindo caminho para Harurara. E nessa corrida, ela chegou em último, mas mesmo assim, as pessoas aplaudiram ela, pois não estavam lá para ver ela vencer, mas sim para ver ela se dedicando ao máximo. E mesmo com a derrota de Harurara, o jockey fez a clássica volta da vitória com ela. Após isso, ela participou de mais 7 corridas e mesmo assim não ganhou. E com isso, o treinador decidiu pôr um fim nas corridas de Harurara. Mas em 2014, ela foi encontrada no meio da rua, toda desorientada. E felizmente, uma pequena fazenda decidiu acolher Harurara. Em 2019, Harurara participou de uma corrida para éguas aposentadas, a Soft Girls Getting, e nela ela finalmente conseguiu a sua primeira vitória. Por causa do lançamento do jogo, do anime de Uma Musume, Harurara voltou a ficar famosa, mas muitas pessoas descobriram que a situação de Harurara não estava muito boa, pois a fazenda não tinha condições de cuidar de todos os cavalos. Com isso, eles fizeram uma campanha para arrecadar uma grama da melhor qualidade para ela, sendo 1 kg por 3 mil ienes. E ela recebeu mais de 3 toneladas de grama. Foi tanta grama doada que foi preciso ser dividido para os outros cavalos do estábulo. Uma delas foi a Ami-chan, a melhor amiga de Harurara enquanto ela esteve na fazenda. Durante esses dias que ela ficou na fazenda, ela estava sempre muito feliz e saudável, até o dia 8 de 9 de 2025. Entretanto, no dia 9 de 9 de 2025, recebemos a infeliz notícia da morte repentina de Harurara por causa de uma cólica grave. Agora nossa estrelinha vai brilhar em outro lugar. Quando eu postar meu vídeo de Uma Musume,
eu descobri que o Grass Wonder tinha morrido de velhice, pois a maioria dos cavalos morre aos 30 anos de idade. Como a Harurara estava com 29 anos, muitas pessoas estavam receosas sobre a possibilidade da morte dela. E com as datas das mortes dos cavalos tendo um padrão peculiar, se repetindo o mês e o dia, muitos estavam preocupados para o dia 10/10. Quando chegou esse dia, Mijiudoto começou a passar mal. Mas, graças a Deus, no dia 11, ela já estava totalmente recuperada, assim, quebrando essa teoria macabra de uma Musume. Mas não se entristeçam, pois ainda existem outros cavalos que ainda estão vivos e também merecem receber nosso amor. A maioria deles são da temporada 3, pois ela passa num momento mais recente. Com isso, basicamente todos eles são extremamente novos, como Kita-san Black e Golden Ship, mas não são os novos que ainda estão vivos. Alguns que correram até mesmo contra a Tokai Teo, a Nice Nature, ainda está viva com 35 anos. Nesse vídeo eu falei do cavalo mais amado e com razão, e no próximo eu vou falar de um dos mais amados, mas não é tanta coisa assim.